Muito bem, pessoal. Vamos então iniciar, né? 20 horas aqui, fizemos a nossa prece já e vamos dar continuidade. Então, o estudo desse livro, pessoal, a gente deve terminar em mais uma ou duas no máximo semanas, tá? Então a gente deve fazer hoje e talvez mais uma ou duas, no máximo duas, tá? Mas talvez a gente termine, inclusive, hoje mais um dia, tá? Quase que a gente está terminando com o final do ano, né? Mas não vai ser, não, né? Nós já vamos começar o ano com estudo novo aí nas primeiras semanas, tá? Nós estamos no capítulo 29 ainda, né? Já partindo para o final do capítulo 29, anotações em serviço. Após uma semana de aprendizados, né, para o André Luiz e para o Hilário, junto com o instrutor Aulos, eles voltaram para a casa de Aulos, certamente lá em nosso lar, né? E o André Luiz e o Hilário fizeram alguns apontamentos, algumas perguntas. Na verdade, são 5 questões que o André Luiz e o Hilário fizeram para o Aulos. Tá? Então, nós vemos aqui as questões que eles fizeram, questões amplas a respeito da nossa atitude perante a mediunidade. Atitude do movimento espírita, atitude da casa espírita, atitude, né, das pessoas perante a mediunidade. Tá? Então, são questões amplas, uma abordagem crítica, vamos dizer assim, que o Aulos faz a partir das perguntas do André Luiz e do Hilário, tá? Ok? Então vamos lá, né? Nosso livro aqui nos domínios da mediunidade, André Luiz o Espírito, Francisco Cândido Xavier Médium e coordenação Alexandre Xavier de Camargo, esse que vos fala, né? Então vamos lá, anotações em serviço. Nós já falamos sobre duas. Não, nós vamos nós já falamos um pouquinho sobre a segunda questão. Vamos repisar essa segunda questão aqui e vamos em frente, tá? A gente só desenvolveu mesmo a primeira questão que foi feita. Então vamos lá. Existem companheiros que não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, afastam-se dele, agastadiços, categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da fenomenologia, né? Então vamos desenvolver melhor isso aqui. Primeira coisa, né? Não suportar qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. O que quer dizer isso? Nós já falamos um pouquinho no último estudo, mas vamos lá, vamos desenvolver melhor, né? É quando a pessoa ainda não está acostumada a lidar com a mediunidade. Muitas pessoas têm um desabrochar da mediunidade um tanto explosivo, vamos dizer assim, né? Um tanto desequilibrado. É como você ganhar uma Ferrari e você não saber dirigir, entendeu? E pegar a Ferrari e sair por aí, né? Então é complicado, né? O começo da mediunidade. Geralmente a mediunidade vem, para a maioria das pessoas, ela vem com um caráter provacional. Ela não é uma conquista da alma, uma conquista evolutiva. Né? Nós já falamos que tem duas formas da gente vir com mediunidade. Uma delas é uma conquista evolutiva. Né? A Joana de Ângeles fala, quanto mais a gente aprofunda a sonda de investigação no ser profundo, no eu profundo, mais desabrocham os potenciais mediúnicos e parapsicológicos. Então, nesse caso, a mediunidade ela surge como uma consequência natural de evolução. Não se fala muito nisso, né? A gente só fala assim, a mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Só que de um lado da questão não tem, mas do outro lado tem. São as duas possibilidades da gente ver com mediunidade.
né? Existe a mediunidade que vai surgindo, que vai desabrochando com o amadurecimento, o aperfeiçoamento, a moralização da pessoa, com, como diz a Joana, com o aprofundamento da sonda de investigação no eu profundo. Então a sensibilidade vai se apurando cada vez mais. Aí tem tudo a ver com moralidade. Só que a maioria das pessoas não é assim. Aí entra aquela questão que a gente costuma falar, mediunidade não tem nada a ver com moralidade. Que é, a pessoa deve muito no passado, errou muito, se comprometeu muito, aí ela recebe, ela não desenvolveu os potenciais, ela recebe essa ferramenta através de ajustamentos magnéticos, vamos dizer assim, de certos procedimentos magnéticos que são feitos no nosso perispírito, e quando a gente reencarna, a gente já instala no corpo físico, né, os recursos que nós precisaremos em termos mediúnicos. Então a pessoa já vem, desde de que nasce, já com essa sensibilidade, já com um instrumento psicofísico, vamos dizer assim, um organismo já preparado, né, para o exercício mediúnico. O organismo está preparado, mas a pessoa não. Né? A pessoa ela não tem qualidades ainda muito bem estruturadas para lidar com esse recurso tão precioso da mediunidade. Por isso que quando começa a surgir, aí a pessoa fala, eu não quero a mediunidade, pelo amor de Deus, Alexandre, me tira essa mediunidade que eu não quero. Não foi um desenvolvimento natural dela que levou a uma sensibilidade mais apurada. Ela recebeu aquilo para trabalhar, para saldar as dívidas que trouxe do passado. Aí ela se desequilibra com a mediunidade, não está acostumada, aí sente tudo de todo mundo, sente os ambientes, sente isso, sente aquilo, somatiza, né? E não sabe nada, não conhece nada a respeito, nunca estudou, nunca viu, nem quer ver muitas vezes. Né? Vocês entendem? Aí que a maioria das pessoas é assim. A maioria recebe a mediunidade dentro de um caráter provacional, num contexto provacional, né? Então é por isso que o Aulus fala aqui, né? Porque tem algumas pessoas que vão lidar com a mediunidade dos outros, né, na casa espírita, tá? E não suportam qualquer manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de compreensão ou competência, o que é natural, para quem recebeu uma coisa que não estava acostumado ainda, né? Não sabia lidar, não conhecia a mediunidade, não sabe o que fazer com a mediunidade. Então é natural que as primeiras manifestações, é natural que os primeiros fenômenos, nos primeiros tempos que a mediunidade começa a aparecer, é natural que as pessoas tenham dificuldades. É natural que elas precisem de ajuda. É natural que elas incorporem momentos que elas não queriam incorporar, que elas não tenham um certo controle sobre a manifestação. Né? Então isso tudo é natural, mas algumas pessoas, quando vão lidar com médiuns e mediunidades, às vezes não suporta qualquer manifestação que demonstre um certo primitivismo, né? Que demonstre uma certa precariedade. E logo afasta a pessoa, fala, aquela pessoa é obsediada, aquela pessoa é muito desequilibrada, afasta do trabalho, afasta às vezes até da própria casa espírita, sendo que são recursos que vêm para a casa espírita para ajudar. Tanto para a gente ajudar a pessoa, quanto a própria pessoa ajudar a casa espírita com a sua mediunidade. A gente já falou um pouco sobre isso na última semana, né? Porque as pessoas chegam desequilibradas ou chegam mais necessitadas, mas se a gente consegue trabalhar bem com elas, em pouco tempo elas estão trabalhando. Ou a breve tempo, vamos dizer assim, conforme a gente conduza a situação, as pessoas começam a produzir com a mediunidade. Inclusive a melhora dela estará ligada a ela começar a produzir com a mediunidade.
Lógico que vai precisar de orientação, né? Vai precisar de certa instrução, né? Algumas dicas que a gente vai dando, apoio emocional, né? Isso tudo é importante, mas a pessoa logo ela começa a produzir, dependendo das condições que ela tenha. Não todos serão assim, né? Mas algumas pessoas sim, tá? Vocês entendem? Então nós não podemos querer, pessoal, colher onde nós não semeamos. E às vezes no movimento espírita, e aqui não é falar mal do movimento espírita, nós estamos fazendo uma análise de um problema muito sério que tem ocorrido. Às vezes as pessoas querem colher onde elas não semearam. Elas querem colher dirigentes e doutrinadores, e querem colher onde não foi nem adubado, nem preparado o terreno e nem desbastada, né? Os galhos não foram cuidados, não foi, né, preparado nada ainda. Então nós não teremos a mediunidade pronta, acabada de uma hora para outra, a toque de improviso. Nós teremos isso como uma construção, uma orientação. Os médiuns vão vendo como é que os outros médiuns fazem, aí percebe que aquilo que ela percebe, o médium lá treinado já percebe também. O que o médium treinado percebe, ela está percebendo, ela está sentindo também. Puxa, acho que eu tenho mediunidade mesmo, viu? O pessoal está falando que eu tenho mediunidade, eu acho que eu tenho mesmo, porque eu estou vendo aquele outro médium lá, e aquele médium ele está falando justamente aquilo que eu estou sentindo. Né? Então é um longo processo de convencimento, né? Da pessoa se convencer realmente de que ela é médium. Né? Então, a princípio, esse termo era uma coisa vaga para ela. Aí depois ela começa a ver isso na prática, né, junto com a teoria, e começa a ver como é que funciona, né? Vai aprendendo a se controlar, vai aprendendo a lidar com os vários aspectos da mediunidade. Isso não é coisa que você adquire no mercado. Isso é coisa que você aprende na prática, né, e no estudo e na prática. Né? Uma abordagem teórico-prática é o que mais funciona nesse caso. Dependendo da pessoa, né? Se ela demonstre uma certa condição para isso, né? Então a gente tem condição de fazer essa abordagem teórico-prática que ajuda muito para que a pessoa melhore, né? Mas isso tudo, pessoal, é esforço, é cuidado. Lembra que a gente falava na semana passada? As pessoas que querem dirigir casa espírita, querem conviver com necessitados que chegam à casa espírita, mas não quer esforço, né? Não quer suar, não quer se esforçar no sentido de acompanhar os médiuns que chegam, né? Então acabam ficando em círculo estreito, limitado, e deixando de lado essas pessoas que chegam com mediunidade. É o que tem acontecido muito, né? A gente tem visto que isso tem sido uma prática bastante comum, né? Ok. Certo? Vamos lá. Mais um pouquinho aqui, né? Então, afastam-se dele agastadiços, né? Contrariados, tá? Categorizando por fraude ou mistificação. Né? Quer dizer, a pessoa tá usando má fé, né? Às vezes por não compreenderem que o fenômeno é sempre medianímico, ou seja, tem conteúdos do médium e tem conteúdos do espírito, tem pessoas que não compreendem isso. E só porque enxerga alguns conteúdos da própria pessoa, acha que ela está mistificando, né? Acha que ela está enganando, fraudando, né? Começa a dizer que é caso de animismo, que não é espírito não, né? Ou que está sendo objeto de embuste dos espíritos, né? E às vezes por falta de compreensão de quem lida com os médiuns, né? Então é muito comum se fazer isso, né? Sendo que o momento, quando a pessoa começa a lidar com a mediunidade, é um momento de muita insegurança. Nós somos, o ser humano é normalmente inseguro.
E quando começa, então, na casa espírita, a lidar com a mediunidade, a ouvir sobre mediunidade, né? A pessoa fica mais insegura ainda, porque é um terreno que ela não conhece, nunca viu isso dentro de uma casa espírita, não sabe o que está acontecendo com ela mesma, de perder a consciência, falar coisas que não se lembra, né? Então isso tudo causa insegurança para a pessoa, né? Então nós precisamos tomar o cuidado. Por quê? Porque às vezes é uma mediunidade promissora, só que ela pode ficar muito travada por causa da insegurança que nós passamos. Ao invés da gente passar segurança, a gente acaba passando a insegurança, duvidando de tudo que a pessoa faça, tudo que a pessoa fale, né, no fenômeno mediúnico, né? Então isso é muito ruim para quem está começando na mediunidade, né? Isso é muito ruim. Isso acaba travando a pessoa, dificulta ela expressar os espíritos que ela está sentindo. Ela vai ter dificuldade de gastar a força mediúnica que ela está produzindo, né? Que dá base ao fenômeno mediúnico, a força mediúnica, e aí ela vai ficar somatizando, criando doença, criando desequilíbrio emocional. Por quê? Porque não está deixando fluir como deveria deixar fluir, né? Tá? Certo. Vamos lá. O instrutor sorriu. Serão esses, provavelmente, os campeões do menor esforço. Estão vendo? É só cacetada. O Aulas aqui só dá cacetada nesse capítulo aqui, né? Os espíritos não analisam muito não, viu? Esse negócio de bonzinho, bonzinho é só aqui na Terra, lá no plano espiritual. Os espíritos são muito firmes, muito, muito sinceros, lógico que com bondade, né? Com amor, só que eles não são de alisar muito não. Serão esses, né? Esses que atendem dessa forma os médiuns, provavelmente os campeões do menor esforço. Ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência. E, de certo, amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. Vocês estão entendendo a resposta do Aulus aqui? Né? Quer dizer, serão provavelmente os campeões do menor esforço. Ou seja, a pessoa não quer muito gastar saliva para orientar, para explicar, né? Que é sempre as posições mais cômodas, mais confortáveis. O médium começa a dar muito trabalho, né? Vai gastar muito tempo dele, vai gastar muita energia, né? Vai questionar o que ele está falando. Ó, você tem que participar no curso básico, tem que fazer isso, fazer aquilo, não pode dar comunicação na reunião pública, no passe, não pode dar comunicação e tal. Aí a pessoa acaba dando comunicação, não consegue controlar, né? Aí a pessoa fica irritada, fica chateada, né? O dirigente dá uma bronca no médium, né? São os cultivadores do menor esforço, né? Então ele até diz aqui, né? Ó, ignoram que o sábio não dispensou a alfabetização no começo da existência, não é? Quer dizer, aquele que hoje é sábio, ele também passou pela alfabetização. Precisou do beabá, precisou da cartilha, das primeiras letras, das primeiras sílabas, não é? Como é que a gente vai querer que alguém leia livros complexos sem começar pelo beabá, não é? A mediunidade é a mesma coisa. Então nós temos que ensinar o beabá. Isso não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ter que começar, você vai ter que começar pelo curso assim, assim, assim. Às vezes a pessoa não tem condição nem de assistir às aulas. Entendeu? Às vezes ela vai lá já está incorporada. Não vai entrar nada a princípio. A gente pode até tentar. Né? Mas tem casos que junto com a instrução, junto com a participação no curso, vai ser preciso atender separadamente. Às vezes ela vai precisar até incorporar mesmo.
E a gente conversar com o espírito, atender o espírito e orientando, olha, quando você sentir, faz assim, assim, assado, né? Então ela vai se afeiçoando, ela vai se acostumando até ao processo da psicofonia, a exercer um certo controle, né? Os braços, não levantar na hora que não precisa. Não. Isso tudo ela vai aprendendo a se controlar na medida que você vai deixando que flua aquela necessidade que ela está trazendo. Tá? Então a gente tem feito muito de coibir a pessoa. Não, não pode incorporar. Não, não pode incorporar. E a pessoa está lá explodindo de força mediúnica, há anos que ela está acumulando força mediúnica, né? E está numa casa espírita agora. Graças a Deus está numa casa espírita. É o melhor lugar que ela poderia estar para lidar com a mediunidade dela. É o melhor lugar que podia estar. Vamos analisar dessa forma, né? E não querer ter muita exigência com quem está começando o beabá, né? Nós não podemos querer colher onde a gente não plantou, né? Então, não dispensou a alfabetização no começo da existência. E, de certo, amaldiçoam a criancinha que não saiba ler. Quer dizer, esse tipo de pessoa que vai cobrar dos médiuns iniciantes atitudes perfeitas de uma hora para outra, é a pessoa que vai brigar com a criancinha porque ela não sabe ler, sem nunca ter ensinado a criança a ler. Então, não dá para a gente cobrar, né, uma coisa que ainda não foi ensinada à pessoa, tá? Ok, pessoal. Aí, continuando, né? Semelhantes amigos, André, olvidaram o socorro que receberam da escola primária e solicitando facilidades à maneira do morfinômano, né, do pessoal viciado em morfina, que reclama entorpecentes, viciam-se em atitudes deploráveis à frente da vida, de vez que tudo exigem para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda. Né? Então, isso aqui tem sido um grande problema. Né? A gente vai virando um vício, vai virando um vício, vai virando um vício, você só querer facilidades. Né? Em termos de casa espírita, nós estamos falando aqui de espiritismo, casa espírita, mediunidade, né? Tratamento daqueles que chegam, é disso que a gente está falando aqui. Né? Vai virando um vício. Qual o vício? O vício do menor esforço. Situações que dão muito trabalho, ai meu Deus do céu, aquela pessoa vai dar trabalho. Então a gente vai fugindo sutilmente, vai estudar, vai estudar, vai fazer o curso básico. E a pessoa muitas vezes não consegue nem fazer o curso básico, entendeu? E ela fica lá passando mal, até a hora que o pessoal fala, ó, você está muito desequilibrado, então você precisa se controlar, mas ninguém explica como fazer. Até chegou a hora que a pessoa se cansa, a família vê que ele não está melhorando e vão procurar outro centro, outra religião, outro lugar, entendeu? Vocês entendem o problema? Então, assim, quem faz assim está buscando o menor esforço, né? Está buscando o menor esforço. E isso dentro da casa espírita vicia, né? Vicia, em qualquer lugar, né? A gente esquecer que nós também tivemos um princípio, que precisamos de pessoas mais experientes, precisamos de pessoas com mais conhecimento, com paciência, que nos ajudaram nos primeiros passos. Então as pessoas que chegam também precisam de ajuda para os primeiros passos na mediunidade, tá? Ok. Adri Metelo. Boa noite. O que fazer quando sabemos que tem alguém fazendo mal para nossa família? Espíritos? Orar, fazer evangelho no lar, né? Buscar a casa espírita, tomar passe, né? A obsessão ela tem que ser trabalhada dessa forma, né? Buscar ajuda espiritual na casa espírita e procurar fortalecer a família, né? Cada um da família procurar se fortalecer através da oração, né?
Quando tem mediunidade, é o que eu estou falando aqui, né? Quando tem mediunidade, é preciso buscar o entendimento, né? Buscar a casa espírita, né? Fazer os tratamentos, a buscar as orientações, para que se saiba o que fazer, né? A Leila colocou, verdade, amigo. E os médiuns novatos sofrem muito ou desistem, né? É, e dá para ser mais tranquilo, mais suave o processo, né? A Leila colocou, passei por tudo isso que você está falando, por isso hoje eu ajudo os que estão começando. É isso mesmo, Leila. Adri Metelo, estou passando por isso, me disseram que sou médium, eu não sei o que fazer. Então, eu já estou dando a dica para você aqui, né, Adri? Então, busca ajuda, busca a casa espírita, peça orientação na casa espírita, né? Isso vai ser muito bom para você, né? Tente estudar, tente se aproximar da área mediúnica, devagarzinho, né? Isso vai dar uma força para você compreender e saber como lidar com o tempo, né? Tá? Ok? Então vamos lá, vamos continuar, né? Ok, pessoal. Então, o pessoal que faz assim acaba exigindo tudo para si, desrespeitando a obrigação de ajudar aos que ainda se encontram na retaguarda, né? Aí fecham naquele círculo estreito, né? Onde meia dúzia participa de uma reunião mediúnica da Casa Espírita e dezenas de pessoas chegam aí todos os meses, centenas ao longo do ano aí, precisando de orientação, precisando trabalhar com a mediunidade, e tem sido criado muito obstáculo para isso, né? Infelizmente, tem existido muito obstáculo com relação a essa questão de trabalhar com a mediunidade. A Ilane colocou, quantos já vi afastarem-se da doutrina por falta dessa acolhida, né? Os iniciantes, por não entender, acabam se afastando, né? Então. Essa questão do acolhimento, muito problema em torno desse termo, porque algumas pessoas assim também lidam mal com essa questão, né? Da seguinte forma, acabam entendendo que acolher é aceitar tudo que as pessoas fazem, ou tudo que as pessoas falem, ou tudo que as pessoas pensam. O acolher não é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas confundem pouca coisa e acham que o ambiente da casa espírita é um ambiente onde a gente vai aceitar qualquer postura, qualquer atitude, não é assim também, né? Então é um processo educativo que nós vamos também falando para a pessoa, vamos tentando corrigir algumas coisas, né? Com o jeito a gente vai tentando ajudar para que as pessoas possam ir se adequando ao ambiente, às práticas e tudo mais, né? A mediunidade está dentro disso, só que é mais delicada porque nós precisamos tomar cuidado especiais com uma coisa que a pessoa não tem muito controle ainda, né? Então, mas a presença na casa espírita é um processo educativo que deve ser feito, né? E de uma forma a acolher das pessoas, mas também ir educando para que elas possam ter uma continuidade, né, cada vez, né, melhor, mais produtiva, né? A gente vai orientando para que a pessoa obtenha resultados melhores, tanto em grupo, quanto com relação à parte doutrinária, com relação à mediunidade, tudo, né? Certo? Então vamos lá. Por exemplo, a pessoa quer. A gente atende o tempo todo, né? As pessoas. Às vezes a pessoa vem da Umbanda. E é diferente o lidar com a mediunidade na Umbanda e lidar com a mediunidade no contexto espírita, né? E a pessoa estava acostumada a lidar com a mediunidade dentro da Umbanda, né? E ela não sabe ainda o que é ser médium espírita, né? Então nós vamos acolher, vamos orientar, vamos procurar saber, vamos compreender como é que é a mediunidade da pessoa, tal. Mas ao longo do tempo nós vamos ajudando a pessoa a transpor
esse espaço que existe de uma prática para outra. Então, nós não vamos deixar que as coisas corram livremente e a pessoa faça da mediunidade que fazia na Umbanda na casa espírita. Entendeu? Então, a gente tem que estar atento para ir educando para que a pessoa vá se enquadrando dentro do contexto espírita. Tá? Que é diferente, com todo o respeito que a gente tenha pela Umbanda e por qualquer outra religião. Mas é que está dentro da casa espírita, está buscando o espiritismo. Então vamos aprender o que é então ser médium espírita, que é diferente de ser médium em outras religiões, né? Tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Aí a terceira questão que foi feita para o Aulus, né? Há quem diga que o espiritismo age erradamente, abrigando os desequilibrados e os enfermos, porque com isso oferece a impressão de uma doutrina que a força de ombrear com a loucura para socorrê-la vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais. E aí, o que vocês acham disso? Né? Essa aqui tem relação com algo que até a gente já falou mais para trás, acho que na primeira questão, né? O que vocês acham disso? Então, há quem diga que o espiritismo age erradamente, porque ele acolhe, ele abriga os desequilibrados e os enfermos. Gente, casa espírita só dá gente com problema. Por quê? Porque somos todos nós problemáticos, né? E às vezes a pessoa fala assim, olha, eu já busquei o padre, já busquei o psiquiatra, já fiz isso, já gastei dinheiro, já fui para lá e eu tive que vir aqui no pior lugar. Leia-se nas entrelinhas, né? Tive que vir aqui, como se eu estivesse falando, a última coisa que eu tive que buscar foi aqui, né? E a gente vê a casa espírita com um lugar tão abençoado, tão iluminado, né? Tão positivo, mas às vezes a pessoa ela evita, ela busca tudo, né? Quando não tinha mais jeito, ela busca a casa espírita, né? Mas enfim, vai ser atendida, vai ser acolhida, vai ser amparada, né? Não importa. Só que é isso que eu estou dizendo, às vezes a pessoa já buscou tudo, todo tipo de tratamento, todo tipo de bioenergética, já fez e aconteceu e não melhorou. Por quê? Porque o problema era obsessivo. O psiquiatra não entendia nada de parte espiritual, só entendia do corpo, do remédio, né? E estava ali cheio de espírito, está frequentemente em torno das pessoas, cheio de obsessores, cobrando questões do passado, né? Aí a pessoa não melhora, né? Aí quando busca a casa espírita, uma casa estruturada para ajudar, que valoriza a mediunidade, que valoriza a reunião mediúnica, que valoriza a desobsessão, que tem um quadro de trabalhadores que esteja trabalhando na desobsessão com afinco, aí vai conseguindo ajudar a pessoa. Porque realmente aquele grupo de espíritos que vem junto com ela consegue ser ajudado devagarzinho, né? Ao longo do tempo, né? Então, essa é a questão que o André Luiz está colocando, né? Abrigando essas pessoas que chegam, esses enfermos, às vezes vêm com problemas psiquiátricos, vêm com doenças físicas, emocionais, né? Desestruturado, a vida toda desestruturada, oferece a impressão de uma doutrina que a força de trabalhar, né, de ombrear com a loucura para socorrê-la, vai convertendo seus templos de oração em vastos refúgios de alienados mentais, né? Deprimidos, ansiosos, né? Maledicentes, rebeldes, né? Quer dizer, você vai encontrando de tudo, porque é o que tem em toda parte, nós somos assim, né? Mas por quê? Porque quem se decide ajudar, a espiritualidade vai trazendo os necessitados.
Quem se decide a ajudar, quem se decide a abrigar, a espiritualidade vai trazendo, né? Vai trazendo. Pessoas indisciplinadas, pessoas que não querem comprometimento nenhum, né? Só querem usufruir, mas não quer dar nada, nem para a própria melhora muitas vezes, né? Mas essa é a questão que o André Luiz colocou. Quer dizer, tentando ajudar essas pessoas, acaba transformando a casa espírita num local repleto de pessoas com problemas mentais, emocionais. Essa é a questão que o André Luiz está colocando. O que vocês acham disso? É assim mesmo? Acho que aí a gente tem que lembrar, vamos ver a resposta do Aulus, né? Mas aí a gente tem que lembrar de Jesus, né? O que Jesus falou? Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Talvez a casa espírita que se disponha a fazer isso, realmente a tratar as pessoas, talvez seja a que mais receba os doentes. Talvez os doentes mais necessitados. Porque em outros lugares não serão atendidos. Né? Até no campo da mediunidade, como a gente está falando aqui. Né? Certo? Porque em outros ambientes não serão bem ouvidos e serão experiências fadadas ao fracasso, vamos dizer assim, né? A gente poderia dizer. Certo? A Rose colocou aqui, por isso tem muitos médios internados em casas psiquiátricas. Sim, sim. Antigamente tinha mais, né? Hoje tem menos, né? Até porque mudou a população interna hoje, né? Casos de esquizofrenia, casos de problemas eminentemente mentais e emocionais, é bem menos hoje, né? É bem menos hoje do que já foi. Porque nesses problemas, distúrbios mentais e emocionais, você tinha uma participação espiritual muito forte. Você tem essa participação espiritual muito forte, né? Então, só que essa não é a população hoje predominantemente que está internada ou está frequentando esses ambientes, né? A maior parte são dependentes químicos hoje, né? Alcoólicos, né? E outras drogas. Aí é a maioria hoje, né? Dos que estão internados. Até porque os remédios psicotrópicos, eles ajudaram muito nessa desinternalização, né? A sair desse internamento aí, os remédios ajudaram muito, né? Mas os problemas continuam, os consultórios psiquiátricos estão lotados, consultórios psicológicos, né? Quer dizer, as pessoas estão sedentas, né, de autoconhecimento, de entendimento, de sair dos conflitos. E participando em muitos desses processos está a mediunidade inserida, muito fortemente, pessoal. Muito, muito, muito fortemente. Tá? Então, isso tem sido desconsiderado, né, pela maioria dos profissionais, a questão mediúnica, né? Certo? Então, né, vamos ver a resposta do Aulus aqui para essa questão, essa terceira questão aqui. Simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo, respondeu Aulus. Quer dizer, você querer isentar, né, eximir a casa espírita de trabalhar com os necessitados da alma. Quem são as pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, ou com a loucura que seja, casos mais graves, né? Uma mediunidade desequilibrada junto com conflitos emocionais? Quem são essas pessoas? São justamente as pessoas para as quais existe a doutrina espírita como uma grande, uma abençoada oportunidade da busca de algum equilíbrio. É para isso que existe Espiritismo, pessoal. É para isso que existe Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho. É para essa população mais necessitada, porque é essa população que são os doentes que fala Jesus, né? Que Jesus cita. Porque os que estão muito sãos entre aspas, né? Às vezes são mais doentes do que esses que a gente está falando. Os que se acham sãos, vamos dizer assim, não precisam de religião.
né? Precisam de religião, mas acham que não precisam. Você pega uma pessoa muito bonita, você pega uma pessoa muito saudável, você pega uma pessoa com muito dinheiro, geralmente não está na casa espírita, pessoal. Desculpa falar isso, tá? Mas geralmente não está na casa espírita. Você pega uma pessoa muito bonita, muito saudável e com muito dinheiro, sabe quantas pessoas assim você vai encontrar na casa espírita? Se eu encontrei o que dá numa mão ou em duas, acho que é muito, viu? Tá? Essa é a verdade, pessoal. Né? Quem você encontra nas casas espíritas buscando ajuda são os que estão sofrendo, são os que estão com conflitos, são os que estão com uma vida precária, né? Porque se tivesse com muito dinheiro, estava longe da religião, bem longe, estava curtindo a vida, totalmente despreocupado dos problemas profundos do espírito, da alma, né? E por isso que vive certas limitações para aprender a valorizar a coisa certa e não acabar com o corpo em tenra idade, com pouco tempo de vida, já se matar por aí nas drogas, no álcool, né, no sexo e tudo mais. Faz sentido para vocês? Então, a maioria das pessoas são pessoas que buscam mesmo, que estão com a água batendo aqui no pescoço, cansadas de nadar já e precisam de ajuda de alguém que segure, que joga alguma coisa para ela segurar. A maioria chega assim, né? Então, se você não atende isso, pessoal, isso aqui é a urgência da urgência da urgência. Isso aqui é a razão de ser da casa espírita. É a razão de ser da casa espírita. E não fazer isso é simples disparate dos que desertam do serviço ao próximo. Pois a medicina não sofre qualquer diminuição por prestar auxílio aos enfermos. É um grande contrassenso, né? Grande contrassenso. Né? O médico não diminui por tratar as doenças ou os doentes. Assim como a casa espírita não diminui por tratar. Essa é a razão social da casa espírita. A função social da casa espírita é essa. Né? Certo? A Elaine colocou, já vi esse filme, né? Bom mesmo ser nascido, perseverante, que a paz espiritual acontece. Exatamente, Elaine. Duas palavrinhas resolvem tudo. Boa vontade e perseverança. Você buscar a casa espírita, buscar os tratamentos, os estudos, buscar a mediunidade, né? Boa vontade e perseverança. Ter uma vontade positiva, né? Otimista, acreditando. Boa vontade e perseverança, continuidade. Todos que perseveram conseguem o equilíbrio que almejam. Todos. Todos que perseveram conseguem. Né? Agora, se você desanima, se você se afasta, se você começa a criar dificuldades, eu achei um compromisso, tá na hora né, das atividades da casa espírita, do estudo, a pessoa começa a criar compromissos, vai se desviando, daqui a pouco afasta, né? E os problemas estão do mesmo tamanho, porque a pessoa não deu continuidade, né? Aí continua o Aulus, né? O Espiritismo não pode responsabilizar-se pelos desequilíbrios que lhe pedem amparo, tanto quanto não podemos imputar ao médico a autoria dos males que lhe requisitam a intervenção. Então, aqui é uma outra questão, né? Também que faz parte dessa questão do André Luiz aí, né? A casa espírita não é responsável pela criação dos males nas pessoas, né? Antigamente até se achava que o espiritismo gera loucos, né? Gera alienados. Não,
É que muita gente buscava o espiritismo para tentar melhorar daquilo que trazia, né? Dos próprios conflitos que já vivia. E como o espiritismo sempre foi de acolher mesmo os necessitados, a gente vê muito claro isso com Chico Xavier, com Divaldo Franco e com outros nomes aí, né, importantes, sempre houve esse acolhimento perante os obsediados, né, perante os sofredores. O próprio Chico recebeu auxílio espiritual nesse sentido. Divaldo recebeu auxílio nesse sentido. Né? Divaldo narra como é que foi esse processo. Pode procurar um vídeo no YouTube aí, ele narra detalhadamente como é que foi. O processo de obsessão que ele sofreu, né? O problema mediúnico que ele teve no começo. Foi levado para uma reunião mediúnica, atenderam lá a entidade. Ele incorporou e tal, né? Então isso acontece, né? Não é uma coisa só teórica, né? Então o espiritismo não é responsável por ter criado os problemas que ele está tentando tratar. Assim como o médico não é responsável por ter criado as doenças que ele está tentando tratar, né? A mesma coisa, né? Aliás, temos nele o benfeitor da humanidade torturada e da mente doentia, propiciando-lhes o bálsamo e o esclarecimento indispensáveis ao reajuste. O espiritismo, inclusive, pessoal, como diz aqui o Aulus, né, é a terapia mais profunda que nós temos conhecimento. É a terapia mais profunda. Porque a terapêutica espiritual é uma terapia muito profunda porque vai na alma das pessoas. Né? Vai na alma das pessoas, é um processo moralizante. As causas dos males que a gente tem hoje têm sempre raízes morais no passado. Problemas, equívocos do ponto de vista moral. Entendeu? Então, o espiritismo ele é moralizante porque se baseia em Jesus, a atitude terapêutica de Jesus. Né? Então, toda a terapêutica espiritual, espírita, é profundamente eficaz. O atendimento aos espíritos necessitados próximos a nós também elimina certas causas. Às vezes você está tratando o corpo, você está buscando ajuda psicológica, né, num consultório e tal, mas a causa, certas presenças que estão próximas não estão sendo tratadas. Né? O espiritismo, com as reuniões de desobsessão, né, com o diálogo, né, com a psicoterapia com os obsessores, né, conversando diretamente com eles, aí vai tratando a causa do problema. Né? Então é uma terapia muito profunda. Né? Ok? Dito isso, o instrutor lembrou que, infelizmente, os espiritualistas conscientes e sensatos estão aprendendo que o nosso escopo é reviver o Evangelho em suas bases simples e puras, e que o Senhor não nos concede o tesouro da fé apenas para que possamos orar e falar, mas também para que estejamos habilitados a estender o bem, começando de nós mesmos. Isso aqui é muito importante, por quê? Gente, não se trata de discurso apenas. Não se trata de teoria. Isso aqui tem que estar em mim. E se eu que estou falando com vocês aqui, fazendo esse estudo com vocês aqui, não cuidar de mim, não me estruturar, não tiver bons hábitos, não tiver uma conduta correta, né? E um trabalho assíduo, constante, né? Bem estruturado, eu não terei condição de ajudar a quem quer que seja. Terei uma condição muito limitada de trabalhar com a mediunidade, de trabalhar com a desobsessão, se eu não estiver incorporado em mim, e aqui não é incorporar de espírito, mas é incorporar de bons hábitos, de bons pensamentos, para que esteja realmente fazendo parte da minha estrutura. Então, sem isso, é inviável. Né? Sem isso, é inviável. Sem isso, eu não aguentaria a pressão.
que eu sofro, né? E sem que as pessoas façam isso, a casa espírita não aguenta. Porque a casa espírita é formada de pessoas, não só de paredes e portas e cadeiras. A casa espírita é formada de pessoas. E as pessoas precisam digerir e transformar as suas vidas em algo que aguente. Eu preciso dar conta de mim se eu quiser ajudar alguém. Senão vão ser dois necessitados, a pessoa e eu que estou tentando ajudar. Se eu não estiver bem estruturado, os obsessores viram a minha vida de ponta cabeça. Isso tanto na casa espírita quanto no próprio consultório de psicoterapia que eu trabalho. Quer dizer, se eu vou atender alguém e eu não estou bem estruturado, não cultivo bons hábitos, bom gosto, equilíbrio, bom senso, uma vida moralizada. Se eu não estiver bem estruturado, os obsessores viram a minha vida de ponta cabeça. Porque eu serei muito frágil perante as legiões de obsessores, certo, pessoal? Então, se a gente pretende ajudar alguém, nós precisamos nos ajudar primeiro. Nós precisamos nos fortalecer primeiro. Nós precisamos criar uma estrutura que aguente para que a gente possa ajudar alguém. Nesse terreno mediúnico, nesse terreno, né? Então, é por isso, pessoal, que dá trabalho. E é disso, muitas vezes, que muitos dirigentes e trabalhadores da Casa Espírita estão fugindo. Porque eles nem querem se fortalecer e mudar a própria vida, e aí não tem condição de atender aos outros que chegam também. Vocês percebem qual que é a situação? Por quê? Porque se eu me dispor a atender as pessoas, a ajudar, eu vou ter que fazer aquele trabalho também de mudar a mim mesmo. Né? Vou ter que tirar aquela bebidinha de final de tarde ou final de semana, aqueles hábitos que eu vou mantendo, que vão me enfraquecendo, vão minando as minhas forças, mas eu gosto, aí vou mantendo aquela vida, né? Só que aquilo vai me indispondo, vamos dizer assim, a uma entrega maior, a uma busca maior e a um fortalecimento maior. E aí eu vou sempre optando pelo menor esforço, né? Só que aí eu acabo não tendo condição também de atender as pessoas e de suportar as pressões. Aí eu começo a fugir desse tipo de trabalho porque eu percebo que eu estou sem condição, né? É uma coisa muito sutil que ocorre assim silenciosamente, pessoal. Ninguém vai colocar isso nas paredes, ninguém vai falar isso na palestra, entendeu? Ninguém vai fazer isso, né? Isso fica só no silêncio, né? Tá? Só que aí as pessoas vão perdendo a condição de ajudar, né? Certo? Deixa eu ver o que vocês colocaram antes da gente entrar aqui na quarta questão. Só um pouquinho aqui. A Luciana Galone colocou: fui para casa espírita com tanta depressão que chorava a reunião toda de cabeça baixa para ninguém ver. Fui para o tratamento na sala André Luiz, assim que é chamada a sala de tratamento lá. Percebi que eu também tenho que fazer minha parte, tentar manter a mente com pensamentos positivos para não atrair espíritos, né? Não se ligar aos obsessores, né? Os espíritos que não querem meu equilíbrio mental. Exatamente. Tem a parte da casa espírita, do auxílio espiritual, e tem a nossa parte, nosso individual, que nós temos que fazer, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, né? O Valdecir colocou, né? Que se vem muito mais pela dor do que pelo amor nos centros espíritas. É verdade, Valdecir. Até porque, né, as pessoas que chegam à casa espírita, geralmente elas chegam querendo fugir da dor. Então elas estão buscando a casa espírita para diminuir os sofrimentos. O que é natural que aconteça, né?
Então, o primeiro momento é fugir do mal-estar, fugir da situação conflituosa, da dor, do sofrimento, da perturbação, e tal. Só que as pessoas que ficam só nisso, assim que passa a dor, o sofrimento e tal, elas fogem também da casa espírita. Não é só a dor e o sofrimento que, né? Elas fogem também, do mesmo jeito que elas estão indo para a casa espírita para fugir do sofrimento, quando o sofrimento passa, elas fogem também da casa espírita. Agora, muitas outras pessoas acontece diferente. Elas começam fugindo do sofrimento, fugindo da dor, buscando abrigo na casa espírita. Só que aí elas começam a criar amor ao bem. Então elas já não estão mais só para fugir, elas começam a pegar gosto pelo bem. Começam a encontrar coisas que elas nem sabiam que existiam, né? Uma mensagem diferente do que elas já ouviram, um conhecimento, uma leitura, um aprendizado, uma vivência que elas nem sabiam que existia, né? Então aí elas começam a pegar gosto pelo bem. Então, agora já não é mais só fugir do mal, agora é buscar o bem, entendeu? Aí são as pessoas, né, em que a semente germinou, como a parábola do semeador, né? São as pessoas que a semente ela pegou, ela está aprofundando, né? Vai poder futuramente dar frutos, tal. Por isso que é preciso continuidade, boa vontade e perseverança, né? Mas muitas pessoas só se beneficiam e daqui a algum tempo melhorou, já foge do centro. Ou então se mantém num envolvimento com o centro muito superficial. Só o necessário para elas ficarem razoavelmente bem para continuar levando a mesma vida que tinham. Às vezes cheia de problemas, mas mantém um nível de participação, um nível standard, vamos dizer assim, né? Só para conseguir manter aquela vida meio desregulada, meio, né? Então não aprofundam mais, não se envolvem mais, não se doam mais, mas também não sai daquilo, não melhora aquele patamar de existência. Elas conseguiram só um certo equilíbrio para continuar mantendo o mesmo ritmo de vida e frequentemente com tendência a novas quedas, a novos problemas e tal, né? Certo? O Valdecir colocou, muitas vezes a dor é uma chamada para o trabalho espiritual, como disse o Jesus, né? Quando o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece. É verdade, a maioria das vezes, né, Valdecir? Porque quando a gente está bem, é que nem eu estava falando agora há pouco, né? Quando a gente está muito saudável, muito bem, muito feliz, geralmente a gente não busca as coisas espirituais. Geralmente o ser humano não dá muita importância para autoconhecimento, conhecimento profundo, mediunidade. O pessoal não quer saber disso, não. Agora, quando a coisa aperta, quando fica inviável eu manter a minha vida só de prazer, só de viagem, né? Começa a ficar inviável, aí começo a buscar ajuda. Aí eu vou buscar o entendimento, o que está acontecendo, né? Aí entra nessa fase aí de buscar ajuda, né? E aí a pessoa começa a ter algumas oportunidades de se conhecer melhor, de entender melhor as leis que regem a vida, né? E pode ser que ela aproveite e realmente mude a sua vida, entenda que as prioridades não são só os passeios, não são só as vivências de prazer, não é. Nossa prioridade aqui é conhecermos o que há de espírito em nós e desenvolvermos os potenciais do espírito, porque o corpo vai ficar, pessoal. Essa que é a questão. Você tem uma certeza na nossa vida que todos nós vamos morrer. A pessoa que se ilude muito, ela passa a vida só em busca de distrações, de prazeres, de distrações, que nem de longe representam tudo que ela veio fazer aqui na Terra. Né? Então, quanto mais ilusões a pessoa está envolta, mais ela fica presa aos compromissos, às distrações, que nada acrescentam. Nada acrescentam para o espírito imortal. Esse é o problema, pessoal. Né?
Então nós temos que viver a vida realmente como se fosse o último dia, mas não para já sair aproveitando a vida, né? Isso não vai acrescentar muita coisa, mas para aproveitar do ponto de vista espiritual, para exercitar a capacidade de amar, para conhecer a essência, né, do conhecimento profundo que a gente pode ter, que é o que nós vamos levar para a vida espiritual, né? Mas aqui na Terra a ilusão é muito grande, né? Quando a gente está aqui nos fluidos materiais, nós nos iludimos muito com a ilusão da matéria. E aquilo que não vai permanecer, né, nós damos muita importância. Aquilo que vai se transformar, o corpo, o prazer e tudo, né, que faz parte da vivência material, a gente dá muita importância. E o que é da parte espiritual, que seria o mais importante, a gente acaba não dando tanta importância, né? Mas todos nós vamos amadurecer e a vida é mestra em nos ensinar, até pela dor, muitas vezes, né? A maioria das vezes, mas a vida vai nos ensinando, sim, tá? Pessoal, vamos então continuar na semana que vem, né? É na próxima quinta, tá? Terça-feira a gente não vai ter, porque vai ser véspera de ano novo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece final para a gente terminar então, né? Já que é a nossa última reunião do ano, né? Vamos lá, vamos orar então. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela ajuda que tivemos durante todo este ano, por todos os irmãos que estudaram conosco, durante cada terça-feira, cada quinta-feira. E sabemos que os nossos contatos não foram apenas nos estudos, mas também durante a noite, quando nós nos encontramos espiritualmente, nos conhecemos, realizamos atendimentos, conversas, estudos, e que possamos no próximo ano, Senhor, fazer muito mais isso, para que a nossa família espiritual cresça cada dia mais e nós possamos ter como resultado dessa busca mais saúde mental, mais saúde emocional e mais equilíbrio nas nossas vivências neste planeta e também fora da matéria. Que a tua luz envolva todo o nosso ambiente, envolva a espiritualidade que sempre nos auxilia, que sempre nos intui, para que possamos ser fiéis ao conhecimento espírita e fiéis às vivências que temos tido. Muito obrigado, Senhor. Que a tua luz nos ilumine. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, um feliz 2020 para todos. Que Jesus abençoe a todos, tá? Boa passagem de ano para vocês. E nos vemos no ano que vem, então. Tá bom? Um abração. Até mais.